2017. Ano da Palavra. Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. Os perigos e as oportunidades das redes sociais. A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Dominical, chegamos à 10ª lição do trimestre. O tema que vamos abordar nessa lição tem por título Os perigos e as oportunidades das redes sociais. Como o título sugere, e a síntese descreve da seguinte maneira: as redes sociais podem servir como bênção ou maldição na vida do crente. Isso vai depender, logicamente, da forma como nós utilizamos as redes sociais. Mais um tema relevante, crucial para a nossa juventude, notadamente porque os nossos jovens, eles fazem parte de uma geração que é chamada geração .com. Os nossos jovens, eles nasceram já após o advento da internet, eles já vivem uma vida conectada e fazem parte de uma nova cultura. Então, a internet, as redes sociais que nós vamos tratar nessa lição, é uma realidade presente no cotidiano deles. Aqueles que nasceram a partir de 1995 são chamados de jovens que participam de uma geração, é a geração Z, que vem da expressão de zapear. Então, por aí nós já percebemos como o tema é importante na vida deles. E nesse aspecto, falar sobre redes sociais, devemos ressaltar que as redes sociais ocupam um espaço privilegiado hoje no ambiente da internet. Cada vez mais as pessoas utilizam as redes sociais. Olha só o que eu apresento aqui com relação aos dados. 22% da população total do planeta utiliza o Facebook. O Facebook é a rede social mais conhecida, mais divulgada e mais acessada no planeta. Mas além do Facebook, nós temos outras redes sociais e uma infinidade de redes sociais, como por exemplo Twitter, Instagram, o próprio Dig, Flick, enfim, redes sociais de compartilhamento de textos, compartilhamento de imagens, compartilhamento de vídeos, e essas redes sociais, além de serem acessadas diretamente nos desktops, além de utilizarmos os notebooks para acessar essas redes sociais, também estão disponíveis nos nossos smartphones. Cada pessoa tem o seu smartphone e acessa a sua rede social. Então, as redes sociais, elas são muito utilizadas na atualidade. E dentro desse contexto, essas redes sociais, como nós mencionamos, elas podem servir primeiro como um canal de oportunidade para o cristão. Isto é, as redes sociais, elas têm finalidades boas? Sim, as redes sociais podem servir a bons propósitos. Nesse quesito, podemos lembrar que as redes sociais conectam pessoas. Então, conectar pessoas, por exemplo, encontrar amigos que nós não víamos há algum tempo, fazer uma rede de contatos profissionais, como LinkedIn,
ou até mesmo manter contato com familiares, isso é importante. Enfim, manter-se atualizado através de uma determinada rede social, são aspectos positivos das redes sociais. E nesse aspecto, nós podemos dizer que o cristão tem diante de si, através das redes sociais, a oportunidade de anunciar o Evangelho. Nós podemos anunciar o Evangelho, testificar, testemunhar, defender pontos que nós acreditamos nas redes sociais, porque as redes sociais, elas criaram um novo tipo de cultura, uma cultura digital, e que muitas pessoas participam, e isso gera um tipo de conteúdo, as pessoas debatem, as pessoas se relacionam através das redes sociais. Então, nós devemos utilizar estratégias para anunciar o reino de Deus utilizando essas redes sociais. Então, são boas as oportunidades que nós temos nesses sites. Por outro lado, nós precisamos alertar os nossos jovens acerca dos perigos que também estão presentes nesses sites. O primeiro perigo que eu noto e que menciono na lição, que é fundamental tratar com a nossa juventude, é que a utilização exagerada das redes sociais, não só das redes sociais, mas também da internet como um todo, gera o vício digital. O que é o vício digital? É exatamente aquela compulsão, aquela dependência a acessar diariamente, e muito mais do que diariamente, a todo instante, a rede social, para ver se há algum tipo de atualização. Isto é, isso gera uma dependência, um vício exagerado das pessoas em relação às redes sociais. A psicologia utiliza hoje um termo chamado de nomofobia, que é exatamente esse medo de ficar sem utilizar equipamentos tecnológicos. Ficar, por exemplo, sem utilizar o seu smartphone para acessar uma determinada rede social ou fazer determinada atividade utilizando o seu celular. Então, isso já é uma realidade. E ao tratar desse assunto com a juventude cristã, devemos lembrar que o servo do Senhor não pode ter nenhum tipo de vício, porque o vício ele escraviza a pessoa. Seja o vício do álcool, seja o vício de drogas, mas qualquer tipo de atividade que nós não temos a liberdade, nós não temos autonomia para tomar as nossas decisões, isso nos prejudica. Então, o crente deve entender que ele não pode viver escravo de qualquer coisa e também não pode viver escravo das redes sociais. Outro ponto que eu alerto acerca dos perigos das redes sociais é exatamente o uso inadequado do tempo. Quando a pessoa não sabe usar adequadamente um instrumento, quando ela não tem mais autonomia para tomar as suas decisões e não percebe o prejuízo que aquilo está trazendo a ela, é comum que o jovem, já que nós estamos mencionando aqui, estamos direcionando a nossa lição para a juventude, o jovem passa horas e horas na frente do seu computador, no seu laptop ou até mesmo no seu smartphone, acessando as redes sociais. E isso acaba prejudicando a produtividade desse jovem nos estudos, o trabalho, enfim, o relacionamento como um todo. Nós observamos na atualidade a mudança do foco dos relacionamentos, que prejudica inclusive a interação familiar. Muitos jovens que deixam de dialogar com seus pais, com seus irmãos, enfim, com a família em geral, para acessarem algum tipo de rede social. Isso gera uma perda de tempo. E precisamos ressaltar que o tempo é algo muito precioso, é muito precioso. Por isso, a Bíblia vai dizer que nós precisamos remir, nós precisamos aproveitar o tempo da melhor maneira possível. As redes sociais não podem tirar o nosso tempo que deveríamos dedicar para o estudo da Bíblia, para uma boa leitura de um bom livro, para orar ao Senhor, para um tempo devocional. Então, é um perigo muito grande que nós notamos na atualidade, essa devoção que muitas vezes acontece na vida de um jovem em relação às redes sociais de um modo geral. Nós temos também um outro perigo, que é a superexposição
As redes sociais, elas são públicas, em regra, a menos que o usuário faça algum tipo de configuração em que as pessoas, somente que ele autorize, têm acesso ao seu conteúdo, mas de maneira geral as pessoas deixam ali o seu perfil para acesso de todas as pessoas que estão cadastradas naquele site, naquele serviço que é oferecido. E isso gera uma exposição exagerada, um compartilhamento sem um filtro adequado das informações da vida pessoal e até mesmo de imagens daquela pessoa. Ou seja, há uma superexposição. Nós vivemos uma cultura midiática que leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento. As redes sociais, inclusive a psicologia atesta isso daí, que gera um efeito de dependência a esse tipo de publicação. Quando uma pessoa que tem cadastro, né, em uma rede social como essa, percebe que um parente, que um amigo fez alguma coisa, isso gera um certo desconforto naquele que não fez aquilo que a outra pessoa está publicando ali. Então, esse tipo de situação, esse tipo de superexposição é muito perigosa, porque a sua vida pode ser devassada, você perde também parte da sua intimidade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E daí a necessidade de nós termos prudência, sabedoria bíblica, para saber qual o limite, até onde nós podemos ir com a divulgação de algumas informações, de algumas atividades que nós estamos praticando. E é interessante que muitas das pessoas que buscam essa superexposição nas redes sociais estão em busca de quê? Estão em busca dos likes, estão em busca das curtidas. Isso é um perigo, né? Há uma cultura voltada para as curtidas que outras pessoas vão colocar ali no seu perfil. Então, observe que há inclusive um tipo de autossatisfação, de um tipo de desejo, o que é realmente algo paradoxal, né? As pessoas vivem numa tentativa de autoafirmação, isto é, quanto mais curtidas a pessoa tem ali, parece que ela é mais aceita pelos seus amigos, e isso é um grande equívoco. Pesquisas indicam que muitas vezes essas curtidas, a quantidade de curtição que um post tem, geralmente isso aí é manipulado pelas redes sociais. Ou seja, então, não se preocupe com números, com quantidade. O que é importante é que você utilize adequadamente e dentro de um padrão que seja adequada à sua vida. E, por fim, aqui também é importante mencionar um outro perigo, que são as amizades instantâneas e descartáveis. Isto é, alguém imagina que o nível de amizade dela é medido através da quantidade de amigos ou amigas que ele possui naquela rede social, pelo medidor que é apresentado por aquele serviço. Isto é, a pessoa nem conhece, muitas vezes adiciona como amigo, e não há nenhum problema em relação a isso, adicionar uma pessoa que você não conhece num primeiro momento, a não ser que você saiba o propósito para o qual você está fazendo aqui. Mas, em regra, você vai adicionar uma pessoa que você conhece, que faz parte do seu círculo de amizade. O problema é que a pessoa imagina que essa amizade representa o nível de relacionamento dela. E daí, simplesmente por algo que foi postado inadequadamente, algo que não gostou, a pessoa que já era amiga em um momento, no momento seguinte, acaba com aquela amizade. Isso nos traz a reflexão, e aqui eu julgo conveniente que você trate com os seus alunos sobre esse tema. O que é amizade? O que é amizade? Amizade, segundo a Bíblia, é muito mais do que um vínculo digital. Obviamente, é um companheirismo, é uma ajuda àquele que no momento que precisa nós estamos ali. Muitas vezes o amigo, diz-nos a Bíblia, o amigo pode ser muito mais achegado do que um irmão. Então, nós olhamos para as redes sociais e percebemos isso. As redes sociais, volto a dizer, como assim diz o título, elas podem ser utilizadas tanto para nós aproveitarmos oportunidades, para anunciarmos o Evangelho, divulgarmos conteúdo adequado,
que caracterize que nós realmente fomos transformados por Cristo. Podemos utilizar para conectar pessoas, mas também quando essas redes sociais são utilizadas de maneira inadequada, nós também podemos ter muitos prejuízos. Amém? São essas as observações que eu tinha a apresentar a você, são dicas, obviamente que você deve aprofundar. Na lição existem outros tópicos que você pode explorar, tratando adequadamente esses assuntos com os seus alunos, com a sua juventude, que faz parte do seu ciclo de relacionamento. Que Deus abençoe a tua vida, que esse conteúdo tenha uma aplicação prática, eu acredito que terá, na vida dos seus alunos. Deus te abençoe, no nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.